Amém, gente? Amém. Boa noite a todos, a todas. Vamos começar mais um estudo bíblico de quarta-feira. Vamos começar a fazer uma oração. E aí, Giovana, beleza? Quem pode orar por nós aí? Já que o Mateus, todo mundo pede para todo mundo orar, hoje vai ser ele. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que ainda estão para chegar. Peço ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, eles possam vir em segurança, com graça, com favor, para ouvir a Tua palavra, Deus, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento nessa noite. Nos a vida do Vitor, Pai, para que ele possa ser um instrumento de Deus para falar nos nossos corações. Não queremos sair daqui, Pai, da mesma forma que entramos, mas queremos sair transformados mesmo pela exposição da Tua palavra. Então nos ajude-nos a sermos confrontados pela Tua palavra, edificados e consolados também. Abençoe, Pai, a família do Vitor, sua mãe, seu pai, seu irmão. Enquanto ele trabalha para o Senhor aqui, que o Senhor possa guardar a casa dele, possa restaurar, Deus, cuidar, curar, sarar, tirar aquilo que não presta, Deus, colocar aquilo que vem do Senhor, que ele possa ver, Pai, o cuidado do Senhor na vida dele e na sua família, Pai. Eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu estou todo sujo aí. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a mensagem da cruz. Semana passada, confirme para mim que eu faltei. Pelo menos eu fui honesto. A gente estudou, pelo que eu vi aqui, as divisões da igreja. Que Paulo foi exortar o primeiro erro de vários erros que a igreja de Corinto tem. O primeiro erro é divisões da igreja, que uns estavam achando que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo. Mas Paulo pede que o povo andasse em unidade, com um só concordância, com um só pensamento. Porque naquela época o povo não mudou muita coisa. Quando Paulo fala isso, me corrija se estiver errado, foi que eu li, que era tipo partido. Foi um clube de pregador. Então, quando o povo fala que um é de Paulo, não, que eu só escuto Paulo. Outros falam que é Apolo. Não, eu gosto mais de Apolo. A retórica de Apolo é bem melhor que a de Paulo. Outros de Pedro, outros de Cristo. Então, cada um começou a criar os grupinhos, as panelinhas para o pregador específico. Mas Paulo vai falar que não é o pregador a importância é a mensagem. O pregador tem que chegar aqui, subir no altar e aparecer o menos possível. O que tem que aparecer mesmo é a palavra. Não que mudou muita coisa hoje em dia, porque se a gente vê hoje em dia, é a mesma coisa. Só uma dúvida, só fazer uma comparação. Quinta-feira, 3 horas da tarde, quantas pessoas aparecem? 4 horas? 16. Uma média de 16? Uhum. Mas imagine se fosse um André Valadão. Aí o povo ia inventar testado só para ir. Grave isso não. Então, o Paulo vai tratar isso, vai falar, pessoal, esquece quem é o pregador, ignora quem é o pregador, foque na mensagem. E Paulo vai explicar melhor essa mensagem. A mensagem da cruz representa o ápice da sabedoria de Deus. Então, vai falar, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, até o 25, diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Se a gente estudar o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, há várias passagens, há várias profecias, salmos messiânicos, que apontavam a vinda de Cristo. A vinda de não só de Cristo, mas sim de um Messias que ia libertar o povo da opressão. Então, veio Davi, veio Moisés, veio Isaías, veio Malaquias, veio vários profetas que falavam, Deus vai mandar alguém que vai libertar vocês da opressão. Mas o último profeta do Antigo Testamento que a gente conhece é Malaquias, que viveu cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, de Malaquias até Cristo, é um intervalo de 400 anos. Nesse intervalo de 400 anos, ficou em hiato.
foi, entre aspas, que Deus abandonou. Mas não deixou de agir. Deus nunca para de agir. Mas é que não manifestou em profetas, não mandou profetas, não mandou nenhum líder para guiar o povo. Mas ficou em silêncio. E ficou naquela expectativa de que um dia vai vir um Messias e que vai libertar a gente. Lembrando que nesses 400 anos, o povo judeu, o povo israelita, ficou sob julgo de outras nações. Antes de Malaquias, já tinha o povo já era escravo na Babilônia, ficou no cativeiro durante 70 anos, libertou, aí veio Malaquias, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, Esther. Aí passou esse tempo, veio o Império Meso-Persa. Depois do Meso-Persa vieram os gregos. E por fim, mais ou menos nos anos 70 a.C., vieram os romanos. Aí Jesus chega quando os romanos estão dominando a Judéia, Jerusalém, está dominando todo o local, todo Israel. Até que, passados esses 400 anos, nasce João Batista. E que João Batista veio com a missão de cumprir o que o profeta Isaías tinha escrevido no capítulo 40. Uma voz que chama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados e se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor que fala. Então, João Batista nasce com a missão de ser a pessoa, ser o profeta que ia abrir os caminhos para a vinda de Cristo. E após 6 meses, no nascimento de João Batista, aproximadamente, nasce Jesus. Que o próprio João fala que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João apresenta que Cristo era o Verbo. No original, o Verbo é Logos, a razão, o tudo. Então, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Só nesses 3 versículos já acaba com 2 heresias. A primeira, que Jesus não é Deus, que o próprio João fala que o Verbo era Deus, Jesus era Deus, que por meio da sua palavra criou tudo. E no versículo 3 fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, sabe aquela teoria que do nada veio do nada? O famoso Big Bang explodiu do nada? Então, João fala que tudo que existe nesse universo veio por intermédio de Deus. Não veio nada do acaso, nada do nada. Não do nada houve uma explosão cósmica e durante bilhões e trilhões de anos veio até que chegou 2023. Então, foi tudo por intermédio dele. Esse Jesus, que segundo a palavra de João era Deus, o Deus Criador que estava desde um princípio, se fez carne. Se fez carne, o Criador virou criatura. Não para cumprir, não para fazer as suas vontades, as suas necessidades, os seus desejos, mas cumprir a vontade do Pai. Nós sabemos que ele andou durante 33 anos nessa terra. Andou, comeu, dialogou, ensinou, andou com os piores tipos de pessoas, foi tentado, venceu a tentação, foi traído, foi julgado, foi condenado, foi morto, crucificado, ressuscitado e assunto aos céus. E por fim, ele promete que vai voltar para nos buscar. Amém? Então, quando a gente viu, os judeus daquela época viram que o Messias prometido veio, mas morreu? Não, tem alguma coisa errada. Só lembrando que nesses 400 anos vieram várias pessoas se autodenominando o Messias. Várias pessoas dizendo que eles eram ungidos, que ele era o escolhido para libertar o povo da opressão.
O povo achava que era opressão romana, grega, mesopersa, era opressão humana. Mas não, Cristo veio para nos libertar. Ele nos libertou da escravidão, do pecado. Ele morreu para que a gente fosse livre do pecado. Para que a gente, hoje em dia, tivesse livre acesso ao Pai. Então, imagina a cabeça do judeu do primeiro século. Expectativa, esperando 400 anos, esperando alguém para libertar o povo da opressão romana. Esperando, chegando, aí até que parece João Batista. Opa! Estão falando, esse João Batista está falando que vai vir preparar o caminho para o Senhor. Opa, isso é interessante. Aí depois veio o Cristo, falando que ele é o Filho de Deus, que ele certamente é o enviado, é o escolhido, é o ungido, é o Messias. Mas ele morre. Imagina a cabeça do judeu do primeiro século que, esperando que Jesus, ou quem, sei lá quem fosse, pegasse a espada, mataria César, mataria Nero, mataria todos os romanos e se lavaria ao rei. Falava que ele seria, humanamente falando, rei de todas as nações. Então, enquanto o povo achava que era um Messias político, um Messias carnal, nós fomos libertados da prisão espiritual. E não só hoje em dia, não só antigamente, quando o povo do primeiro século achava que era loucura, igual ele fala aqui, o Paulo fala aqui, certamente a palavra da cruz é isso, que Jesus veio, andou na terra, morreu e ressuscitou. É loucura para os que se perdem, ou seja, na visão do judeu, ou até hoje em dia, muita gente acha loucura isso. Vocês creem num Deus que morreu? Primeiro, é um Deus só. Na minha época, é 300 mil deuses. Você crê num Deus que não tem nem imagem nem escultura. Ainda assim, ele morre. Sério mesmo que esse é o seu Deus? A cabeça do povo da época. Então, ainda hoje, há as pessoas que acham loucura a pregação de Cristo, acham loucura que Cristo veio, o próprio Deus encarnado veio, morreu e ressuscitou em nosso lugar. Mas enquanto para uns é loucura, Paulo conclui na parte B do versículo 18, fala assim, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Algumas versões falam, mas para nós que estamos sendo salvos. Ou seja, algumas versões falam que a salvação é contínua. Não quer dizer que a visão reformada, a versão fala que uma vez salvo, sempre salvo. Mas que a gente passa por um momento de santificação. Então, a gente, até a vinda de Jesus, a gente vai sendo salvo, sendo santificado até sermos salvos no novo céu e na nova terra. Então, o que era loucura para as pessoas, que era loucura para as pessoas que não crêem nessa palavra, para nós é o poder de Deus. O poder de Deus, isso é a nossa esperança, é a nossa salvação. Versículo 19 fala assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Paulo agora vai pegar emprestado um versículo de Isaías 29, 14. Você lê no contexto de Isaías 29, 14, deixa eu abrir aqui. Isaías 29, 14. Cadê? Isaías 29, 14. Que Isaías, Deus, por meio do profeta Isaías, está chamando o povo de Jerusalém, o povo de Israel, para arrependimento, porque ia vir, até então não tinha vindo o reino babilônico para invadir, então Deus, por meio de Isaías, se arrependam, para de pecar, para de me blasfemar, para de ir contra mim. Mas os sábios da época, não, esse
Isaías está doido. Isaías tem, o que ele está falando tem nada a ver. Não vai ter Babilônia, não vai ter invasão nenhuma. Esquece isso. Alguém falou alguma coisa? Mas olha Isaías 29, 13. A gente vou ler um antes, para a gente entender o contexto. Fala assim: e o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Então, o povo estava falando, pregando, anunciando a palavra, mas de boca para fora. Mas que no íntimo, na intimidade, não tinha nenhuma intimidade com Deus. O coração, ele fala que o seu coração estava longe de mim. Estavam adorando só regras, só doutrina ensinada por homens. Mas não pegava até então a lei, a Torá, estudava, mas não porque eu fui obrigado ou porque eu tive que aprender isso. Não, mas é um desejo, é uma fome de aprender mais, de buscar mais. Então o povo estava buscando só de boca para fora, estava buscando, vamos ver o que dá. Aí Deus adverte o povo por meio de Isaías, fala assim no 14: por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ou seja, então quando os sábios, os inteligentes estão falando, não, tem nada a ver com o que o Isaías está falando, tem nenhum reino vindo. Deus fala assim: eu vou fazer cada vez mais a minha obra, as minhas maravilhas. E a sabedoria dos sábios perecerá. Ou seja, quando o sábio falava que não tinha nada a ver, ele ia olhar, opa, Isaías estava certo, eu estava errado. Enquanto os inteligentes iam ver a inteligência dos inteligentes se desvanecerá, ou seja, vai acabar. Algumas versões falam que destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então, o povo, Deus quer acabar com a hipocrisia que o povo estava cometendo contra ele, adorando só de boca para fora, mas não verdadeiramente. E Paulo vai usar o mesmo exemplo, vai falar que destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quando Paulo vai falar isso, é loucura para o povo judeu, é loucura para hoje em dia, mas a loucura de Deus, porque para nós é loucura, é sabedoria de Deus. Para nós, se olharmos isso, é loucura. Mas como assim o Deus que morreu é o Messias? Mas porque a sabedoria de Deus vai fazer que a gente não vai conseguir compreender, não vai conseguir explicar o que a mensagem da cruz quer dizer. A mensagem, o que Cristo fez na cruz é algo que transcende a sabedoria, a razão humana. A gente não consegue entender. Você vai explicar para alguém que Cristo morreu por você, que Ele é Deus encarnado, a pessoa vai ficar, em primeiro momento, boiando. Não vai entender nada. Como assim Ele morreu? Como assim ele morreu e ressuscitou? Mas é por isso que ele fala que eu acabarei com a sabedoria dos sábios, eu aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ou seja, a sabedoria humana, Deus vai pegar, é que está cheio. Eu ia pegar e amassar o copo. Mas enfim, não precisa não. Deus vai pegar a inteligência do povo que achava, ia pegar e ia acabar, ia destruir. Ia falar, opa, você não sabe, igual o mesmo fala, sabe de nada, inocente. Deixa eu continuar com a minha obra maravilhosa. Voltando para Coríntios.
Amém, gente? Alguma dúvida? Amém. Peraí, voltando para Coríntios. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Sábio aqui, já adiantando o que eu vou falar mais para frente, Corinto é uma cidade grega, então estava na Grécia, o auge da filosofia humana. Então, quando Paulo fala onde está o sábio, onde estão os filósofos que você segue? Aí falou para os judeus também, onde estão os eruditos, onde estão os escribas, onde estão os fariseus, os mestres da lei, onde estão os questionadores dessa era? O Paulo está falando assim, gente, vendo essa obra, onde está esse povo para explicar o que aconteceu? Ninguém sabe explicar. Por quê? Parte B. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Isso é uma pergunta, mas que o próprio apóstolo Paulo responde na sua carta anterior. Romanos 1, vai falar aqui, ó, a partir do 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, Paulo vai falar que você consegue, quer ver? Que a criação do mundo, é visível a criação, um Deus a partir da criação de todas as coisas. Você abre uma foto de uma cachoeira, você vê que teve que ter um Criador, não foi uma obra do acaso. Você estuda a finomia humana, o cérebro humano, os sistemas humanos, você tinha que ver que é algo que teve alguém por trás. Porque não é anos de evolução, não é os melhores adaptam ao ambiente. É porque a própria natureza, a própria criação reflete a imagem do Criador. Mas olha que o 21 acontece. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo semelhanças de homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, em vez do povo glorificar, ver o mundo, ver mesmo a natureza caída, mesmo esse mundo caído, a gente consegue ver a assinatura de Deus, ver a obra de Deus. Mesmo assim, o povo não deu glória a Deus por isso, mas pelo contrário, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens segundo semelhanças de homem, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Então trocou a glória, a honra, tudo ao Deus imortal para a adoração de ídolos. Por isso tornou-se loucos. Hoje em dia é a mesma coisa. A gente troca qualquer coisa, Deus por qualquer coisa. Vou fazer tal coisa, eu tenho igreja, mas está chovendo, não quero não. Hoje tem célula? Não, mas estou cansado. Hoje tem jogo. Cruzeiro daqui a pouco joga. Cruzeiro vai ganhar de Palmeiras de 8-0, amém? Não, eu vou para o estádio, não. Cruzeiro daqui a pouco joga. Então, tudo que a gente tenta, entre escolher Deus ou qualquer outra coisa, sempre a gente tende a ir para o outro lado.
Sempre a gente entende, vou para a festa, vou para o jogo, vou ficar em casa, que preguiça. Sempre a gente troca a glória do Deus imortal por imagens. Não só, hoje em dia, imagens santas ou imagens de santos, mas, igual eu falei, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus. Então, esposa, filho, emprego, dinheiro, tudo. Tudo que a gente coloca acima de Deus é uma forma de idolatria. Então, porventura, não tornou Deus, voltando para Coríntios, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou seja, Deus não viu que o povo se achava que era sábio, o povo que achava que queria era inteligente. Não se tornou louca? Não se tornou não entendível? Vai lembrar que toda vez que o povo tenta ser igual a Deus, ou tenta aproximar de Deus, tenta ser superior a Deus, Deus sempre manda um machado e corta o mal pela raiz. Isso aconteceu na Torre de Babel. Vamos construir uma torre, vamos chegar até o céu e seremos como Deus, vamos chegar perto de Deus. Aqui que Deus fez, mudou todo mundo vai falar uma língua diferente. É por causa disso? Você tem que fazer física, tem que fazer number one, tem que fazer cursinho de inglês por causa desses amor. Né? Por causa disso, você tem que fazer cursinho de inglês para aprender. Por quê? O povo queria todo mundo chegar a Deus, mas, não para glorificar a Deus, mas para ser como Deus, para ser iguais a Deus, para ser que o nome dele seja lembrado por toda a eternidade. Aí Deus falou, aí não. 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus está falando, Paulo está falando aqui, a sabedoria humana, a sabedoria do homem, a gente não consegue chegar a Deus. A gente não consegue alcançar Deus, não consegue conduzir até Deus. Não temos conhecimentos, não temos habilidades, não temos materiais minimamente necessários para chegarmos até Deus. Romanos 11, vai falar, Romanos 11, Paulo vai escrever as passagens mais bonitas da Bíblia, pelo menos para mim. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis são seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que ele recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Então, Paulo, só resumindo Romanos 11, Romanos 9, 10 e 11, Paulo vai escrever um pouco sobre a história do povo judeu. O capítulo 9 vai falar o passado do povo que Deus escolheu por meio de Abraão, que viria Messias, viria Jesus, mas não por méritos de Abraão, não porque Abraão mereceu, mas pela graça de Deus. Mas no capítulo 10, Paulo vai falar, Jesus veio, morreu, mas o povo não aceitou, o povo não creu naquilo. Então, aprove Deus pegar os gentios, ou seja, todos que não eram judeus, e enxortá-los na videira de Cristo, transformando um só povo. A videira é Cristo. E no capítulo 11, para terminar, Paulo vai falar que vai chegar um dia em que a cegueira dos judeus vai cair e que eles vão reconhecer que Jesus é o verdadeiro Senhor e Salvador da vida deles. E Paulo olhando para esse plano de Deus, a gente consegue ver claramente que ele não conseguiu entender o plano de Deus. Ele não entende o plano de Deus, por isso que ele escreve, você pode ver que isso é o final do capítulo 11, ele começa a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis são seus caminhos. Ou seja, Paulo, mesmo o apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo não entendeu
a completude, a total plano de Deus, imagina nós. O cara que foi para o terceiro céu, o cara que viu Jesus Cristo face a face, não entendeu. Só resta a ele sentar, aceitar sua pequenez e engrandecer a Deus com esse hino. Salmo 139, versículo 17, vai falar que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Se eu contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Ou seja, Davi está escrevendo assim: Deus, como seus pensamentos são gigantes, como seus pensamentos são grandes, como são preciosos para mim esses pensamentos, ó Pai. É tão grande que se eu comparasse eles com grãos de areia, eu podia contar e jamais chegaria ao fim. Ou seja, é algo incontável, é algo que vai além da sabedoria humana, vai além do conhecimento humano. Então, visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, que a gente não conheceu a Deus pela nossa sabedoria, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Todo mundo aqui tem um propósito. Amém? Todo mundo aqui tem um propósito de vida. Mas todos têm um propósito em comum. Tem não um propósito, mas uma missão em comum. Jesus, antes de ser assunto aos céus, vai falar que... Então, quer ver? Mateus 28, 16. Os 11 discípulos, Judas já tinha suicidado, foram a Galileia, para o monte onde Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins do tempo. Então, a mensagem de Jesus, é claro, não foi só para os 11, não foi só para os discípulos, mas para todo mundo. Que a gente tem que ir e fazer discípulo. Você está no seu emprego, você é dono de casa, você vai qualquer coisa. Você tem que ir lá fazer discípulos. Você tem que ir fazer discípulo. Todo mundo tem uma missão, todo mundo tem a missão de ser missionários, de ser pregadores da palavra. Não deixar só para o pastor, não deixar só para pessoas que vivem de viajar para pregar o evangelho, missionários. Mas todo mundo é missionário. Talvez você é missionário dentro de sua casa. Talvez tenha gente dentro de sua casa que não crê e você está lá. Você é um missionário dentro de sua casa, dentro do seu serviço, dentro da sua família. É Natal aí, ó. Um baita momento para você pregar a palavra de Deus, falar o verdadeiro sentido do Natal. Então, nós, como corpo, como cristãos, temos a prova a Deus a salvar os que creem pela loucura da salvação. A nossa parte é pregar. A nossa parte é ir anunciar o evangelho a todas as pessoas da terra. Não importa se é judeu, se é gentil. Mas quem convence é o Espírito Santo. A nossa função é pregar e orar. Vai, prega e ora. Mas que você não vai convencer ninguém. Eu não vou convencer ninguém. Nosso papel é pregar. Nós estamos aqui para pregar. Aprove Deus pregar a loucura da pregação. A loucura que eu falei, que o Deus que morreu, o Deus que se fez carne e morreu para nos salvar, essa é a loucura da pregação. Então, nós somos chamados, não só chamados, mas convocados a fazer essa missão, de ir e pregar o evangelho. 22. Espera aí, voltar para porque tanto os judeus pedem sinais. Isso aqui é interessante. Espera aí.
Porque tantos judeus pedem sinais. Se a gente ler, principalmente Êxodo, Pentateuco, a gente vai ver, quando o povo está no deserto, 40 anos de deserto, constantemente o povo pede sinal. Ô Moisés, você acha mesmo que eu preferi ficar no Egito? Lá pelo menos eu tinha comida. Ah, Moisés, lá pelo menos eu tinha água. Ah, lá, Moisés, pelo menos lá eu tinha um lugar para dormir. Aí toda hora, Moisés chegava até Deus e Deus providenciava a comida, providenciava o mantimento, providenciava tudo. Porque sinais, viu o maná cair do céu, viu tudo. E essa cultura de sinais foram avançando até chegar ao dia de Cristo. Porque em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 16, Lucas capítulo 11, Marcos capítulo 8 e várias passagens, os sábios, os fariseus, os mestres da lei, falavam: ô Jesus, vem para cá. Se você, os fariseus na minha época eram mineiros, se você é Jesus mesmo, é o Messias mesmo, faz um milagre, faz aí, ó, vai, me mostra, me dá um sinal, mostra um sinal que você, de fato, é o Messias. Mas Jesus responde que o único sinal que ele daria era o sinal de Jonas. Que sinal que é esse? Nós conhecemos a história de Jonas. Nós sabemos que Jonas teve essa missão para pregar para Nínive, os ninivitas. E Nínive era uma cidade totalmente brutal. Totalmente, qualquer BOzinho. Você acha que Rio de Janeiro é perigoso? É que você nunca foi para Nínive. Né, Jota? Vai, que a gente vê no jornal. Vai. Então, qualquer coisinha era motivo de guerra. Que era uma cidade muito brutal, muito sanguinária, adorava guerra. E quando Deus manda Jonas pregar para Nínive, ô Deus, Nínive não, Senhor, por favor, qualquer outra cidade, menos Nínive. Aí ele entrou no barco, Nínive ficava para a esquerda, vou para a direita. Até que Deus manda uma tempestade, Jonas pula no mar, é engolido por um grande peixe e fica 3 dias no grande peixe, até que ele, de fato, reconhece que a missão dele era pregar para os ninivitas, que Deus estava falando: Jonas, vai pregar que eu vou mandar, esqueci a palavra, não é maldição, não é mandar esqueci a palavra, o que Jonas esqueci, mandar outro reino sob jugo, ia destruir, para que o povo se arrependa. Então Jonas, vindo que não tinha mais jeito, foi. Aí pregou para Nínive. Aí a Bíblia fala que quando os ninivitas escutaram a palavra, eles se arrependeram de tal forma que até o rei, vamos colocar saco de farinha, vamos orar para talvez Deus nos perdoe. Aí perdoa. Mas a mensagem, o sinal de João era que, do mesmo jeito que ficou 3 dias dentro de uma baleia, Jesus vai falar: eu vou ficar 3 dias morto, mas eu vou ressuscitar. E ao mesmo tempo que Jonas prega para os ninivitas: arrependei-vos, Jesus também prega: arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos 1:15? Para mim é 1:15. É que pode. Então, ao mesmo tempo que Jonas prega: arrependa-se, ninivitas, Jesus prega: arrependa o povo de Deus, arrependa ao Israel, arrependa ao povo abençoado. E hoje é a mesma coisa, Deus nos chama por arrependimento. Mas o que você acha? Você pega lá fora, o povo lá fora, que é só lá fora que o povo pede sinal para Deus? Se a gente ler na Bíblia, os próprios amigos de Jesus, os próprios seguidores de Jesus também pedia sinais.
A gente vai ver em João capítulo 14, Jesus nos seus últimos dias de vida, se não me engano, a última quinta-feira de Jesus, ele começa a pregar, consolar os discípulos, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí chega um tempo que Filipe chega assim, ô Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus falou assim, Filipe, meu Deus do céu, não é possível, você andou comigo durante 3 anos e não percebeu que quem vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um? Não é possível, Filipe. Você andou 3 anos, tudo que eu fiz, todos os sinais e maravilhas que eu fiz, você ainda não entendeu isso, Filipe? Então, os próprios discípulos de Jesus estavam pedindo sinais. Na crucificação de Jesus, pediram sinal. Se você é Deus, mesmo desce daí. Após a ressurreição de Jesus, pediram sinal também. Tomé, Jesus ressuscitou. Eu só vou acreditar se eu ver as chagas. Aí chega Jesus, aqui ó, as marcas dos pregos nas minhas mãos. Aí Tomé fala assim, Deus meu. Aí Jesus responde, você viu? Não, você creu, porque viu. Feliz é aquele que não viu, mas creu. Então, enquanto os judeus, voltando no versículo, e hoje em dia também a gente pede sinal. Ô pai, mostra um sinal. Ah, pai, me dá um sinal. Ô pai, me ajuda. A gente pede sinais toda hora. Então, quando os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Nossa, igual eu falei no início da mensagem, que Corinto era uma cidade grega. E na cidade grega, o que estava bombando na época era filosofia grega. Então, se a gente estudar filosofia, de modo geral, todo mundo vai começar a estudar a filosofia, a princípio da filosofia grega. A gente vai ver Platão, Aristóteles, Sócrates, os pré-socráticos, como Tales de Mileto, Zenão de Eleia. Então, vários filósofos que não só influenciaram o povo da época, mas influenciam a gente até hoje. Influencia até os patriarcas. Se a gente lê Santo Agostinho, é uma Ctrl-C, Ctrl-V de Platão. Santo Agostinho nada mais é que um Platão modificado. Você lê, é a mesma ideia. Então, enquanto o povo busca sabedoria, busca... O que os gregos buscavam? Sabedoria. De onde viemos? Para onde vamos? Quem eu sou? O que é isso? O que é aquilo? Por que eu nasci? Enquanto os gregos buscavam respostas para essas perguntas, não é à toa que Paulo, em Atos 17, quando ele está em Atenas, ele vai debater com 2 grupos, 2 escolas de filosofia grega, a estoica e... cadê? E os epicureus e estoicas, que Paulo pregando, aí quando chegou na crucificação de Cristo, na morte de Cristo, ele falou, uai gente, os gregos também é mineiro. Uai gente, tem nada a ver isso não, morto não ressuscita não, morto não tem nada a ver com isso não, morto morreu, acabou, o que ficou aqui acabou. Não é à toa que mais para frente a gente vai estudar futuramente, se Deus permitir, não hoje, mas daqui a uns tempos, que em 1 Coríntios 15, Paulo vai ter que tratar essa questão, que muita gente estava parando de crer que Jesus ressuscitou. Muita gente estava acreditando, devido à filosofia grega, que Cristo não ressuscitou. Então, Paulo teve que ir contra essa heresia. Então, quando os judeus pedem sinais, como os gregos pedem sabedoria, então, quanto a gente... eles pedem essas coisas humanas. Olha que Paulo fala no versículo 23. Mas nós que pregamos, a Cristo crucificado. Então, quantos uns estão buscando sabedoria, buscando o conhecimento humano, filosófico, humano, e os outros pedindo sinais para ver Deus? Paulo vai falar que nós
estamos pregando o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, então, igual eu falei, enquanto estava esperando um Messias político, um Messias que ia pegar a espada e matar Nero, expulsar o Império Romano e fazer um reinado terreno, enquanto os gentios, os gregos, buscavam a sabedoria, Paulo vai falar que nós pregamos a cruz de Cristo. Nós pregamos a cruz do Cristo crucificado. Então, enquanto as pessoas buscam outras coisas, preencher seus vazios, suas vontades em coisas fúteis, em coisas banais, sexo, na droga, na imoralidade, no álcool, na pornografia, Paulo fala, vai e procura a Cristo. Vai e procura a mensagem de Cristo crucificado. Para você ter ideia, tanto para judeus, que era escândalo, que queriam um Messias político, quanto para os gentios, que se estudar a mitologia grega, a mitologia dos povos da região, vai ver que existia vários deuses, e que, por exemplo, na mitologia romana e na mitologia egípcia, o rei, o imperador, o faraó, era uma reencarnação de um deus. Você é reencarnação eu ia falar Odin, mas esqueci, de Horus, enfim. Enquanto nos gregos, se você estudar a mitologia grega, eles acreditavam que os deuses podiam vir de forma humana, mas só para satisfazer seus desejos. Então, se você estudar a mitologia grega, vai ver que Zeus fez vários filhos, que a gente conhece como sendo os deuses, Hércules, vários outros mitos. Mas nós cremos em um único Deus que morreu para o escândalo, tanto de gentios, tanto para judeus. Mas morreu e acabou. Ele ressuscitou. 24. Está acabando aqui. 24. Mas os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Você foi chamado para pregar a Cristo. Você não foi chamado para pregar o que você acha. Você não foi chamado para pregar o que o seu coração colocou no seu coração. A gente foi chamado para pregar a Cristo, o seu poder e sua sabedoria. É como Paulo, parafraseando Paulo, Paulo fala assim, ei judeu, você quer um sinal? Olha para Cristo. Ele é o maior sinal. Ele é o maior sinal de Deus. Ei gentil, ei grego, quer saber a maior sabedoria de fato? Olha Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Então, enquanto os gregos estavam buscando sabedorias humanas, sinais humanos, Paulo está falando, gente, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo vai terminar o seu raciocínio aqui, falando que a loucura de Deus, ou seja, a loucura que entregou seu Filho para nos salvar, para nos perdoar, é mais sábia que qualquer sabedoria humana, mais sábia que qualquer entendimento humano. E ao mesmo tempo, a fraqueza de Deus, ou seja, aparente fraqueza de Deus, vendo ele na cruz, é mais forte que de todos os homens. Por quê? Mesmo ele morrendo, ele ressuscitou. Hoje em dia, até hoje, ele não conseguiu ressuscitar. Pelo menos até onde que eu sei, a gente não tem conhecimento suficiente de uma pessoa que morreu ressuscitar. A não ser por um milagre. Mas a ciência não conseguiu, a sabedoria humana não conseguiu, mas a fraqueza de Deus, que é a morte de Cristo, é mais forte que dos homens. Porque ele venceu
a morte. Não só isso, mas ele nos deu acesso ao Pai. Além da morte que ele venceu, ele nos deu que nenhuma sabedoria humana consegue comprar ou consegue conhecer: a salvação, o perdão dos pecados e a salvação. Somente na fraqueza de Deus a gente consegue ser beneficiados por esse prêmio, digamos assim, por essa proeza, por essa benignidade de Deus. Porque nenhuma sabedoria humana, nenhum homem, nenhuma mulher, nada conseguiu nem por si só a salvação, nem por si só a ressurreição de mortos. Ninguém consegue até hoje ressuscitar os mortos. Amém? Amém. Alguma dúvida? Temos 10 minutos. Menos Mateus. Não sei responder as perguntas do Mateus. Não. Quando eu explico, todo mundo pergunta. Pois é. Ninguém tem, tá vendo? Você explicou muito bem. Obrigado. A graça de Deus. Eu só queria acrescentar uma coisa. Quando a gente fala, né, que o mundo foi criado, né, o universo foi criado pelo verbo, né, divino, quando isso é corroborado pela ciência. Tesla fala que a criação das coisas é feita através do som. E ele fala que o mundo foi criado através de ondas sonoras. Disse haja luz. Disse Deus e haja luz. Exatamente. É muito interessante isso. Hoje assim, igual obviamente isso não é divulgado porque nada que Tesla descobriu, as descobertas, números de Tesla não foram divulgados, mas Tesla já corrobora cientificamente a Bíblia. O engraçado, igual eu falei, que a sabedoria humana não é capaz de nos dar salvação. Se a gente pegar os maiores sábios, vamos pegar só do século XX, século XXI, para andar mais rápido. Tipo, Steve Jobs, o fundador da Apple, morreu de câncer. No final da vida dele, ele falou que eu trocaria toda a minha fortuna, eu daria a Apple se eu conseguisse viver mais. Várias outras pessoas, gênios, não conseguiram fazer o que Deus fez. Não conseguiram nem se perto igualar a Deus. Porque a gente não consegue. A nossa sabedoria é tão insignificante diante da sabedoria de Deus, é tão pequena, tão insignificante de fato diante de Deus, que o maior gênio, igual falou Tesla, que era um gênio, que deu várias coisas, acha Deus louco. Acha que a sabedoria de Deus é louca. Porque não é a nossa sabedoria que vai crer nisso. É somente a sabedoria, a ação do Espírito Santo que faz a gente crer. Porque, de fato, você chega assim, humanamente falando, viu, gente? O nosso Deus, a gente crê num homem que viveu há 2000 anos atrás, que se dizer que era Deus, que falou que fez altos milagres, fez altos sinais, depois ele morreu e ressuscitou. Nós cremos num livro que fala que uma pessoa entrou numa jaula de leões famintos e não morreu. Nós cremos num livro em que fala que 3 jovens entraram numa fornalha ardente e não morreram. Nós cremos
em que o Criador criou o mundo em 7 dias, em 6 e no 7º descansou. E se a gente vê isso, e de fato a gente fala, gente, que loucura. Tem uma passagem que eu estou lembrando que fala assim, quando ele morresse, ele queria que os maiores médicos do reino carregassem a questão dele. Para quê? Para ele saber que nenhum médico, por mais sábio que fosse, eles não conseguiam vencer a morte. E Deus venceu a morte. Desse toda a fortuna dele, fosse do palácio dele até a sepultura, para você entender que aqui você tudo se possível, né? Você não consegue, aquele negócio de caixão não tem isso, né? Você pode, não tem gaveta. Não tem gaveta. Você não leva nada, tudo se possível. E com as mãos para fora, porque você vê seus filhos ainda. Então, né? Então, a gente refletindo isso, a gente pensa a sabedoria de Deus, né? Como que Deus venceu a morte, como que a gente realmente nasce, né? Sozinho, né? É um mistério, o nascimento é um mistério, né? Como que pode ser, né? Você está grávida aí, né? Porque é um mistério, né? E a gente tem filho, né? A gente coisa, a gente é deslumbrado com aquela coisa mais maravilhosa, né? E fortuna, né? Tanta gente que é rico, isso nunca se fala, nunca. É o vazio, né? Quanto mais rico, mais a pessoa tem necessidade dele. E é só Deus, só a sabedoria de Deus que preenche para nós. Isso aí, por isso que a Bíblia, essa palavra, preenche todo o instante. Deus um pouquinho, né? Tá certo. Você falou em riquezas. Jim Carrey tem o ator, ele tem uma frase que, quando eu vi, eu achei sensacional. Ele fala que quem me dera todo mundo da face da terra tivesse R$1 milhão para ver que dinheiro não é tudo. A gente está tão habituado a buscar dinheiro, fama, status, seguidores e tudo mais, que a gente esquece do principal. A gente esquece que isso não compra a vida eterna. Isso não é indulgência que você compra e você vai ser salvo. Está só te levando à perdição. Tudo pelo contrário. Você está te levando para choro e ranger de dentes. E a missão, né? A missão de Jesus quando veio na Terra, qual foi a missão dele? A principal missão dele, morrer na cruz, né? Para quê? Para levar o nosso pecado, para a gente ter acesso, porque nós somos espíritos, nós somos carne, né? Espírito e alma. Então, a missão dele era essa, e a gente às vezes acha isso completo, mas não é. É tão óbvio ao mesmo tempo, né? É tão óbvio, né? E nós somos a imagem. Eu tenho que entender essa imagem e semelhança de Deus. Eu falo assim, será que Deus é assim? Aí depois que eu entendi que Deus é Espírito, por isso que nós somos, e eu digo a ficha que gente, agora eu entendi. Por que nós somos imagem? Porque Deus é Espírito, nós somos Espírito também. Entendeu? Aí, e nós precisávamos desse acesso, né? Esse acesso. Então, essa é a. Mas mesmo assim, ele era cuidadoso com cada um, né? Com o individual. Isso que eu acho fantástico. Ele tinha uma missão, mas nessa caminhada dele, né? Nesse ministério dele, ele ainda cuidava do individual. Isso é fantástico, né? Sabia valorizar. Ele tinha um foco, mas nessa caminhada, ele cuidava do individual. E ele continua. Verdade.
Amém? Vamos orar e tirar foto, senão o Mateus vai me xingar. Rapidinho, recebi a produção que acabou de avisar aqui que amanhã nosso amiguinho Pedro ali, vai ser ordenado amanhã às 7h30, no culto lá na Matriz, está todo mundo convidado. Já vamos encontrar onde? Você está na fileira F lá, né, Pedro? Na sua fileira lá, né? Amanhã às 19h30, ordenação do pastor Pedro lá na Matriz, no culto da nossa regional, às 19h30. Pode ser na F? A F é qual? Então, lá no primeiro, Primeiro andar. Não é o primeiro andar, não. Como é que chama? No térreo lá, sabe como fala? Sabe, na primeira parte, chegou na igreja, primeira parte, do lado direito, todo mundo que chegar vai pro lado direito, fileira F. Nas marquises lá tem fileira A, B, C, D, E, F. É uma mais ao canto. Antigamente tem o piano lá. Não, tem o piano lá ainda, no altar lá, em direção ao piano. Chegou na igreja, primeiro andar, lá embaixo, térreo lá. Hall, sei lá o que eu falei, não é hall não. Esqueci, gente. Primeira galeria, segunda galeria. No térreo, assim, do lado direito, na fileira F. Todo mundo vai sentar lá para orar juntamente com o Pedro na ordenação. Amém, irmãos? Amém. Amanhã. Você vai ver. Amanhã tá falando, pastor, que dia de ordenação? Amanhã, 7h30. Da noite. Às 19h30. Hoje tem que explicar tudo. Na Matriz. O Pedro, hoje em dia, tá lá o convite tudo bonitinho, aí chega um comentário lá. Onde que é? Tá lá no convite. Que horário? Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Deixa eu ver. Já que nosso pastor vai se consagrar amanhã. Ele mesmo. Treinar. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Obrigado, Senhor,